Alô, alô, tudo bem? Que bom que você está aqui comigo. Eu estou gravando esse vídeo aqui hoje, no dia 8 de novembro de 2022, e eu tenho o objetivo com este vídeo de relatar como é que foi a minha conversão ao Evangelho de Jesus. Então, para continuarmos, gostaria de fazer um relato da minha história, né? Eu hoje tenho 61 anos, me converti aos 14 e a minha conversão foi bastante interessante, tá bom? Então, assim, como é que aconteceu, né? Primeiro, esse é o fato mais importante, como aconteceu. Minha mãe se converteu por volta de 1972, 73, porque ela fez uma cirurgia muito grave em 72. À época, né, ela abriu o coração, trocou as válvulas internas, colocou válvulas artificiais que eram importadas, porque em 1970 não estava tão evoluída assim a medicina, né? E por conta da recuperação dela, meu pai acabou alugando uma casa no bairro de Septiba, no Rio de Janeiro, que naquela altura, naquela época, era roça, né? A praia, quem conhece Septiba sabe que a praia é bem lameada, é um fundo de baía. E na época era bem roça, não tinha poucas ruas asfaltadas. E nós fomos ficar lá 2 meses na época das férias do colégio. Meu pai continuou trabalhando, a minha mãe e a empregada, né, ficava com ela, porque ela não podia fazer muita coisa. E eu ficávamos lá na casa. A minha mãe, quando se converteu, tentou mostrar a verdade do Evangelho para o meu pai e para mim. Mas nós, devido à nossa história, porque sou neto de portugueses, meu pai era católico, por tradição, e de linha branca, né? Vamos dizer assim, kardecista, né? Junto com o catolicismo. Minha mãe era católica, mas praticava a Umbanda e o Candomblé. Quando ela se converteu, nós tivemos muita resistência à conversão dela. E minha mãe, como muito sábia, ela simplesmente me deu uma Bíblia nessa época e disse para eu, quando eu quisesse ler, começasse a ler pelo Evangelho de Mateus. Certo dia eu acordei, de manhã, umas 6h30, 7 horas, tomei meu café e peguei a Bíblia e disse, eu vou ler esse negócio aqui, vou começar pelo Evangelho de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento. E comecei a ler, no final do dia eu tinha lido todo o Evangelho. Por volta de 6 horas da tarde eu disse, gozado, eu não conheço esse Jesus que está descrito nesse Evangelho. Eu conheço o Jesus da Igreja Católica, pendurado lá naquela cruz, no altar. Conheço o Jesus que é chamado por outro nome na Umbanda, que também é inacessível. Eu gostava muito, né, de assistir na Páscoa, assistir a Paixão de Cristo. Não entendia por que ele foi injustiçado, por que ele morreu na cruz. Eu não entendia isso. Mas naquele momento, naquele dia, eu descobri um Jesus que era humano e que era divino ao mesmo tempo, porque fazia muitos milagres. E que morreu na cruz não por causa de perseguição. Morreu na cruz para nos salvar em nosso lugar. Para nos salvar, para tornar-nos aceitáveis diante de Deus. Então, a partir dali, eu tomei a decisão de seguir a Jesus.
mais uma semana eu li praticamente o Evangelho, o Novo Testamento todo, e me convenci que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. É o Deus que se preocupa conosco, tá bom? Então, a partir desse testemunho, eu vou desenvolver outras descobertas que eu fiz naquela época e que continuo fazendo, para que, se você tiver interesse, você veja os próximos vídeos, tá bom? Vou colocar o que puder aqui em cima ou aqui embaixo na descrição, tá bom? Então, se você gostou, dá o seu like, compartilhe com outras pessoas que precisam ouvir essa mensagem e se inscreva no canal se você achar que vale, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.